E aí, tudo bem? Sabe aquela sensação de olhar para um projeto novo e se sentir soterrado? É tanta coisa para fazer que a gente nem sabe para onde começar. Pois é, hoje vamos desvendar o segredo para transformar essa bagunça toda em um plano super organizado, usando umas ferramentas visuais que são uma mão na roda. Olha, não importa se o projeto é grande ou pequeno, o começo é sempre meio caótico, né? É um monte de ideia voando, um monte de tarefa solta, parece que a gente está no escuro. É exatamente isso. É como tentar montar um quebra-cabeça gigante, só que sem a foto da caixa para a gente saber como ele fica no final. E aí fica aquela pergunta na cabeça, né? Como é que a gente pega essa montanha de coisas para fazer e transforma num plano de verdade? Um plano que seja claro, que dê para seguir e que, no final das contas, funcione. Pois é, quando a gente olha para uma lista de tarefas assim, toda bagunçada, dá uma travada. A gente pensa, meu Deus, por onde eu começo? E a real é essa: um projeto que não tem um plano bem definido é só uma lista de desejos, boas intenções que talvez nunca saiam do papel. Mas calma, tem uma solução. E se eu dissesse que existe uma ferramenta, quase uma varinha de condão, que foi feita exatamente para isso, para pegar essa confusão toda e colocar ordem na casa? Uma ferramenta que prepara o campo para a gente jogar e ganhar. Pois é, essa ferramenta existe. E ela se chama EAP, que é a sigla para Estrutura Analítica do Projeto. Bora mergulhar e entender como essa tal de EAP funciona na prática. Para entender de um jeito bem simples, pensa assim: a IAP é como pegar um projeto enorme que parece uma pizza gigante e fatiar. Em vez de tentar abocanhar tudo de uma vez, o que é impossível, a gente divide em pedaços menores. Pedacinhos que dá para gerenciar, para resolver um de cada vez. E o mais legal da EAP é que ela meio que força a gente a pensar em tudo, em cada detalhezinho do projeto. Ela organiza o trabalho de um jeito super lógico e o resultado é que nada fica para trás. Todo mundo no time sabe exatamente o que precisa ser entregue. É clareza total. Tá, legal a teoria, né? Mas a gente sabe que o que importa mesmo é a prática. Então, que tal a gente botar a mão na massa agora? Vamos construir uma IAP do zero, juntinhos, usando um exemplo bem do nosso dia a dia. Imagina o seguinte cenário. Um grupo de estudantes vai dar uma consultoria financeira para uma padaria do bairro. A padaria não está indo muito bem e a nossa missão é ajudar a botar as contas em dia. Como será que a EAP entra nessa história para ajudar? Ok, vamos lá. O primeiro passo, o topo da nossa estrutura, é sempre o nome do projeto em si. É o grande objetivo final. Nesse nosso caso, vai ser consultoria financeira para a padaria. Simples assim. Esse é o nosso alvo, onde a gente quer chegar. Beleza! Agora a gente desce um degrau. Para chegar nesse objetivo final, o que a gente precisa fazer? A gente quebra o projeto em fases maiores, as principais entregas. Coisas como análise, depois planejamento e, por fim, a implementação. São os blocos principais do nosso plano. E agora a gente vai mais fundo ainda. Dentro de cada uma dessas fases, a gente detalha as tarefas práticas, o que a gente chama de pacotes de trabalho. Então, dentro de análise, por exemplo, a gente vai ter coleta de dados e diagnóstico financeiro. Em planejamento, vamos ter criação de orçamento, sacou? Cada pacotinho desses é um passo concreto que a gente dá. Pronto, a estrutura básica é essa. Mas para montar uma IAP que seja realmente boa, existem umas regrinhas de ouro, sabe? Pensa nelas como os mandamentos sagrados do bom planejamento. Primeira dica, e essa é fundamental: não precisa inventar a roda. Sempre vale a pena dar uma olhada se já não existe uma IAP de um projeto parecido que foi feito antes. Usar o que já funcionou economiza um tempo danado e ajuda a não repetir os mesmos erros. Segunda dica importante: o foco tem que ser na entrega, no o quê, e não na ação, no como. Por exemplo, em vez de colocar na IAP escrever o manual, coloque manual do equipamento. Viu a diferença? A gente para de pensar na tarefa e começa a pensar no resultado, naquilo que vai ser entregue de fato. Isso muda tudo. E a terceira regra de ouro, talvez a mais importante de todas, é a tal da regra do 100%. É bem simples. Tudo que está nos níveis de baixo tem que somar exatamente 100% do trabalho do nível de cima. Isso é genial porque garante que todo o escopo do projeto está ali, contemplado. Nem o parafuso a mais, nem um a menos. Show! Com a IAP prontinha, a gente já sabe exatamente o que precisa ser feito. O nosso mapa do tesouro está desenhado. Mas e agora? Agora a gente precisa saber quando fazer cada coisa, falta organizar o tempo. Se a IAP foi a nossa lista de compras com todos os ingredientes, agora a gente precisa da receita, certo? O passo a passo, com o tempo de forno e tudo mais.
E para essa parte, a gente usa outra ferramenta fantástica, o famoso gráfico de Gantt. Olha só como ele funciona. O gráfico de Gantt nada mais é do que um calendário visual do projeto. Ele pega aqueles pacotes de trabalho que a gente definiu na EAP e coloca eles numa linha do tempo. Fica tudo organizadinho. E a mágica é que, com uma batida de olho, a gente enxerga o projeto inteiro. Dá para ver quando cada tarefa começa, quando termina, quanto tempo leva e, super importante, qual tarefa depende da outra. É o controle total do projeto, ali, na palma da mão. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. De um lado, a gente tem a AEAP, que define o que precisa ser feito. Do outro, o gráfico de Gantt, que organiza quando vai ser feito. Essas duas ferramentas trabalhando juntas são, uma dupla imbatível para o sucesso de qualquer projeto. Então, o caminho é esse. A gente começa com a EAP para definir todo o trabalho, quebrando ele em pedaços que dá para gerenciar. Depois, a gente joga tudo isso num gráfico de Gantt para agendar o tempo. E pronto! Aquela lista caótica do começo vira um plano de ação super claro. É assim que se domina um projeto. No final das contas, é sobre isso. Transformar objetivos que parecem gigantescos em uma série de passinhos que são totalmente possíveis de dar. E aí fica a pergunta para reflexão. Qual é o próximo projeto aí na sua vida que está pronto para sair do caos e entrar no controle?